Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre câncer de próstata. Novembro Azul, câncer de próstata. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Luiz Antônio Bonetti Júnior, médico urologista que aceitou o nosso convite para falar sobre esta realidade. Ele vai nos dizer que o câncer de próstata é o segundo maior câncer que está matando os homens, portanto, esse sinal de alerta. Mas o programa não é só isso. Teremos, é claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você, dicas de saúde, caravana da vida e muito mais. A nossa produção preparou uma matéria sobre câncer de próstata. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Luiz Antônio sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O câncer de próstata é o resultado de uma multiplicação desordenada das células da próstata. É uma doença silenciosa. Em 95% dos casos, os sintomas aparecem em estágio avançado. O mês de novembro é dedicado ao movimento Novembro Azul, que tem como objetivo o combate ao câncer de próstata, que no Brasil é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou que a cada ano 69 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados. Realidade que pode ser mudada com exames preventivos para a detecção precoce da doença, que, se descoberta em estágio inicial, aumentam em até 90% as chances de cura. A detecção precoce pode salvar a sua vida. No programa de hoje, você tira todas as suas dúvidas sobre essa doença, que assusta ainda os homens, com o urologista Paulo Antônio. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Luiz Antônio Bonetti Júnior. Ele é médico urologista e aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade. Estamos no Novembro Azul, câncer de próstata. Doutor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. É um prazer, Frei. É um prazer estar aqui. Ô, doutor Luiz Antônio, mês passado foi o Outubro Rosa, o sucesso que é, a propaganda que é feita em cima disso, mais do que propaganda, né, a qualidade de vida que muitas mulheres estão tendo a partir dessa prevenção, dos tratamentos, dos cuidados, câncer de mama e outros cânceres, enfim. O Novembro Azul, doutor, assim, está tendo também essa repercussão positiva, está ganhando espaço, principalmente na mentalidade dos homens, doutor? Sim, Frei. Cada vez mais a gente vê uma aderência dos homens ao Novembro Azul, à realização da prevenção de câncer de próstata, né? Acredito que a principal barreira ainda para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata é o preconceito. Ele ainda existe, mas isso vem diminuindo muito com o tempo. E isso que a gente quer falar sobre isso, acabar com esse preconceito, enfim, aquelas piadinhas todas assim que a gente ouve, que a gente sabe, mas assim, é a questão de saúde. Aliás, é um alerta que eu quero começar o programa dizendo isso. Olha, você, adolescente, tem o teu pai acima dos 45, 50 anos, enfim, pergunta para ele: pai, o senhor está fazendo os exames aí para a prevenção do câncer de próstata? Assim? E você, maridão, você que está acima dos 45, 50 anos, tem os seus filhos pequenos, seus netos começaram a aparecer, enfim, quer brincar com eles, não é gostoso brincar com eles? Então procura também, porque o doutor vai explicar aqui, câncer de próstata é silencioso, né? E quando se percebe pode ser tarde demais. Não vamos deixar isso acontecer. Verdade, doutor? Verdade, sim, Frei. A gente está falando aqui da segunda maior causa de câncer nos homens. Segunda maior. Segunda maior, excetuando aí os tumores de pele não melanoma, é a causa mais comum de câncer de próstata. A gente tem aí estatísticas do INCE desse ano com uma estimativa de 61 mil novos casos em 2016 no Brasil de câncer de próstata. Então é um câncer bastante prevalente. E como você mesmo disse, silencioso, né? Então a gente tem que fazer aí a prevenção para tentar fazer o diagnóstico precoce, e com o diagnóstico precoce a chance de cura é muito grande. O doutor Luiz Antônio, o nosso corpo, né, ele dá alguns sinais, por mais que seja silencioso, ele dá alguns sinais de que, poxa vida, ei, vai ver a tua próstata. Ou seja, a pessoa começa a urinar demais, começa a ter ardência na região, enfim. Como é que é, doutor? Não, para o câncer de próstata, na maioria das vezes, a gente não tem sintomas.
Então, existem sintomas prostáticos, mas eles estão mais relacionados ao aumento normal da próstata, que a gente chama de doença, é uma hiperplasia prostática benigna, do que ao câncer de próstata efetivamente. Na maioria das vezes, o câncer de próstata ele cresce na periferia da glândula, então ele não dá sintomas. Quando ele dá sintoma, na maioria das vezes já é uma doença avançada. Então, por isso, a grande importância da gente fazer os exames preventivos, prevenir e tentar fazer o diagnóstico precoce de um câncer de próstata. Esse é o principal fator. O senhor falou, o tema de hoje é câncer de próstata. Vamos recapitular para quem está em casa o que é a próstata e qual é a função da próstata no organismo, doutor? A próstata é uma glândula que repousa sobre o reto, um pouquinho depois da bexiga. Ela faz parte do trato urinário, produz parte do nosso sêmen. Essa é a função da próstata. Então, ela tem um tamanho. Ela tem um tamanho, ela gira em torno de 20 a 30 gramas, uma próstata normal, e ela vai crescendo conforme o tempo. Então, com a idade, a próstata ela vai aumentando sempre. Isso é natural, no Isso homem é natural, ela vai crescer. Vai crescer. Em algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas vão ter mais sintomas desse crescimento, que é essa dificuldade para urinar. Outras vão ter menos sintomas, mas a próstata vai crescendo em todo homem. E isso não tem relação com o câncer de próstata. Então, essa é a hiperplasia benigna. Às vezes é necessário cirurgia para tratar, às vezes com medicamento, mas isso não tem relação com câncer de próstata. Quando é, doutor, assim que é fundamental começar os exames, começar assim a prevenir, a cuidar, a olhar, a observar um pouquinho mais de perto essa glândula, doutor? Nos homens que não têm fatores de risco, que não têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, com história de câncer de próstata, a prevenção deve começar aos 50 anos. Isso é o estipulado pela Sociedade Brasileira de Urologia. E para aquelas pessoas que têm um familiar de primeiro grau, ou filho, ou pai, ou irmão com câncer de próstata, a partir dos 40 anos de idade. Dos 40 anos já tem que começar a fazer os exames preventivos. Os exames preventivos, isso. Os exames incluem um exame de sangue, que é o PSA, e o exame do toque, que é um exame que é o fator que às vezes tira o paciente do consultório pelo preconceito, né? Mas é um exame super simples de ser feito, rápido e indolor. Então, é um exame fundamental. Vamos falar de cada um deles, doutor. O que o PSA, que é um exame de sangue, o que ele vai indicar? O PSA é uma proteína que é só produzida pela próstata. Então, e a gente consegue coletá-lo no exame de sangue. Ou seja, essa proteína ela é descarregada no sangue, na corrente sanguínea. Ela é descarregada a gente não sabe direito como isso acontece, mas ela é produzida pela próstata e descarregada no sangue. Ela foi encontrada por volta da década de 80 e há umas 2 décadas atrás que ela foi mais... Estudada não, mas utilizada na parte clínica, né? E isso fez uma mudança muito grande no diagnóstico de câncer de próstata. Antes do PSA, a gente fazia diagnóstico de câncer de próstata muito avançado. Então, aquelas doenças que já davam sintomas, que já tinham metástase, e normalmente a metástase do câncer de próstata é para ósseo, é para a coluna óssea. Então, começava a ter dor de coluna e ia lá e fazia-se um diagnóstico de câncer de próstata. Com o advento do PSA, a gente começou a fazer esse diagnóstico muito mais precoce. E aí a gente possibilita um tratamento mais eficaz e muitas vezes a cura da doença. O problema do PSA é que ela é uma proteína específica da próstata, mas não do câncer de próstata. Entendi. Então, o PSA elevado significa que você tem alguma afecção na próstata, mas não especificamente o câncer de próstata. Pode ser uma prostatite, pode ser qualquer outra doença. Prostatite, o crescimento normal da próstata que a gente comentou, um infarto prostático, qualquer afecção na próstata, ela pode fazer com que o PSA se eleve. Por isso a importância também do exame do toque e de acompanhamento de um especialista para que o diagnóstico seja feito de maneira adequada. Doutor, então é normal que, claro, quando se faz um exame, quando a gente vai fazer um exame de glicemia, tem um valor numérico, etc. lá. Tem também em relação à próstata um valor assim que seja normal, doutor? Existe um valor normal, mas aí a importância de um urologista, porque nem sempre que eu tenho um valor de PSA elevado significa câncer de próstata. Entendi. E nem sempre que o valor está dentro do normal, a gente pode ficar totalmente tranquilo e descartar que tem um tumor. Então é importante a avaliação de um especialista para que esse diagnóstico diferencial seja dado. É uma prostatite, é por isso que o PSA está elevado. Ou é um PSA mais dentro do normal, vamos considerar normal 4, então é um PSA de 3, está dentro do normal, mas no toque eu encontro um nódulo.
Então, esse nódulo ele pode significar um tumor de próstata, então a gente tem que ir lá e fazer esse tipo de diagnóstico. Doutor, vamos falar sobre esse, que é realmente assim, a causa de preconceito, de tabus, enfim, de piadinhas, enfim, mas é fundamental. O PSA é o do sangue, o sangue tem um valor que pode representar já um aspecto do câncer, mas também uma prostatite, um aumento da próstata que vai dar aquele valor, enfim. Mas também o outro exame que é o toque retal, doutor. Que é o toque. Esse daí, o que ele vai observar? O que o médico vai observar ali, doutor? Então, como a gente conversou, o câncer de próstata ele cresce na periferia. Até por isso ele não dá tanto sintoma, dificuldade miccional e nada disso, por ele crescer na periferia. E o exame de toque a gente consegue sentir justamente a periferia da próstata. Então, com esse exame, eu consigo avaliar o tamanho da próstata, que não importa tanto para o câncer, mas eu consigo avaliar se existe alguma região nodular, alguma área endurecida. Entendi. E com isso, eu posso fazer o diagnóstico de câncer de próstata, independente até do valor de PSA. Doutor, e é só no caso de um câncer que tem essa área endurecida? Não, nem sempre. Por isso? Nem sempre. Às vezes, o crescimento normal da próstata, ele Também. pode se dar de maneira nodular. Então, às vezes, a gente se engana. Por isso que a gente... Quando encontra algum nódulo no exame do toque, a gente faz um exame mais acurado, ou uma ressonância, ou uma biópsia de próstata, para confirmar ou descartar o tumor. Entendi. Agora, o fato da próstata crescer, ela vai impedir, talvez, o canal da urina, alguma coisa assim? O que pode impedir, doutor? Em alguns casos, sim. Então, aí a gente está falando de outra doença, né, que é a hiperplasia prostática benigna. Que é o crescimento. Que é o crescimento da próstata. E a nossa uretra, o canal da nossa urina, ele passa no meio da próstata. Bem no meio. Bem no meio. E esse crescimento vai, às vezes, obstruindo a passagem da urina. Essa obstrução gera, muitas vezes, uma polaciúria, a pessoa tem que urinar várias vezes, acordar, às vezes, para urinar, um jato mais fraco, aquela sensação de que não esvaziou direito a bexiga após a micção. Isso tudo são sintomas causados pelo crescimento da próstata. Isso tem tratamento com medicamento, então, cada vez mais a gente tem medicamentos bastante eficazes para isso. Ou até tratamento cirúrgico. Isso é importante, você que está em casa nos acompanhando, sabendo que, porque o teu marido te levanta várias vezes durante a noite, vai urinar, etc. Está com câncer de próstata. Não, pode ser esse aumento, ou pode ser um problema de infecção urinária, sim, etc., que também, né? Sim, claro, alguns problemas causam mas não se desesperar, mas não negligenciar. Exatamente. Né? Tem que se procurar tem um quadro especialista. histórico na família, se tem um pai, um avô, né, um irmão que tem um câncer de próstata, então, a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. E a partir dos 50 para quem não tem nenhum fator de risco. Os fatores de risco principal seria hereditariedade, então algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, obesidade. Então, Isso, vamos lá. Então, parentesco, obesidade, cigarro, bebida também influencia, doutor? Cigarro influencia, então tem alguns estudos que mostram que parar o tabagismo diminui a incidência de câncer de próstata. Sedentarismo, então atividade física. Eu costumo dizer, Frei, que se a gente tomar conta do coração, a gente está tomando conta da próstata. Então, as pessoas sabem como tomar conta do coração. E é isso que a gente tem que fazer para tomar conta da próstata. Que é isso, aquilo, evitar exercício, fritura, gordura, etc. Principalmente carne vermelha, gordura saturada, que é o que mais está relacionado com câncer de próstata. Evitar a obesidade e ter uma alimentação saudável, com bastante fibras, legumes, verduras. Tudo isso é o que a gente pode fazer hoje para a prevenção de câncer de próstata. Ou seja, o cuidar do corpo, tudo é uma engrenagem, doutor. É uma engrenagem. Tudo está funcionando perfeitamente assim. Se cuida de um e bem, está cuidando do corpo. Está cuidando do corpo todo. Agora, doutor, assim, câncer de próstata, quando a pessoa descobre que tem câncer, ela é como receber um atestado, um diagnóstico ou que já vai morrer? Como é que é? Não, de maneira nenhuma. Então, principalmente quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, numa fase inicial do tumor, a gente tem altas chances de cura. O tumor de próstata é um tumor, na maioria das vezes, indolente, de crescimento lento. Então, na maioria das vezes, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue... Tem 2 tipos de tratamento, ou cirúrgico ou radioterápico, a gente consegue uma chance de cura muito grande. Doutor Luiz Antônio, a gente ouve também falar, quando várias vezes eu já entrevistei aqui, câncer de útero, etc., né? Enfim, chega um certo momento, assim, câncer de mama, enfim, câncer de útero, por exemplo. Já definiu a prole, já definiu os filhos, então vamos, para prevenir, vamos tirar toda a religião, enfim, tirar. Por exemplo, a gente sabe que a próstata produz o sêmen, etc., Sim. o espermatozoide, ajuda na produção, etc. A pessoa já definiu a prole.
já está lá com seus filhos grandes, enfim, etc. Para prevenir, não se pode tirar de vez para... Não, de maneira nenhuma. Por quê? A cirurgia ou a radioterapia, o tratamento para o câncer de próstata é um tratamento que ele não é... Ele tem a sua morbidade. Então, quando a gente faz uma cirurgia para tirar a próstata ou a radioterapia, a gente está aumentando a morbidade desse paciente. A gente aumenta a chance de impotência sexual, a gente aumenta a chance de descontrole da urina, de incontinência urinária. Quando se faz a radioterapia, a gente aumenta a chance de lesões actínicas. Então, a radioterapia ela queima órgãos próximos também à próstata. Então, sangramento na urina, sangramento intestinal. Então, tudo isso são morbidades que o tratamento causa. Então, se faz o tratamento quando ele é necessário. Quando a pessoa não tem, é isso que eu queria perguntar, a pessoa não tem nada, mas já definiu sua próstata lá com seus 50, 55, 60 anos, enfim. Para não ter o perigo de ter câncer de próstata, eu vou já definir a minha vida, definir a minha família, etc, lá, redondinho, os filhos, eu vou tirar a próstata para não ter perigo. Não, isso não existe. Não existe, não existe. Ou seja, a próstata está ótima. Então não existe o tirar para evitar. Chance nenhuma de fazer isso. Que maravilha, gente. Como é bom perguntar, viu? Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você. Hoje aqui com o Dr. Luiz Antônio Bonetti sobre câncer de próstata. Novembro Azul, gente. Já estou com a minha fitinha azul, viu? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Saúde e Fé. Mas antes, esse recadinho só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.